Olá então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que com vocês também esteja. No vídeo de hoje eu vim-vos falar sobre alguns erros que podem acabar completamente com a vossa maquilhagem. Bem, gente, no vídeo de hoje eu vou então citar alguns erros que nós cometemos na maquilhagem e que influenciam diretamente e negativamente no resultado final. Eu vou então começar por erros que não têm diretamente a ver com a aplicação da maquilhagem. Primeiro erro que muita gente comete é não limpar direitinho a pele antes de aplicar os produtos sobre ela. Gente, limpar a pele eu quero dizer é pegar numa água micelar ou num desmaquilhante antes de aplicar qualquer produto e limpar o rosto. Vocês terem tomado banho na noite anterior ou de manhã não significa que a vossa pele esteja limpa e preparada para receber maquilhagem. Isto porque às vezes no banho não só é a maquilhagem toda, isto porque estas partes, por exemplo aqui, nós normalmente não lavamos direitinho no banho e costumam acumular maquilhagem e também porque existe sempre poeira no ar. Se vocês não se maquilharem durante uns 2 ou 3 dias e pegarem num algodão branquinho, limpinho, aplicarem água micelar e limparem o rosto, vocês vão ver que o algodão vai ficar acinzentado porque existe poeira no ar, existe sempre alguma coisa que suja a vossa pele e convém sempre que vocês a limpem antes de aplicarem qualquer produto. O segundo erro que é bastante comum é não hidratar a pele. Muita gente, principalmente gente de pele oleosa, acredita que não precisa de hidratar a pele porque a pele já produz muito óleo. Isso é mentira. Aquilo que vai acontecer se vocês não hidratarem a vossa pele é que a própria pele vai produzir oleosidade para se sentir hidratada. Então hidratem a vossa pele, apliquem um cremezinho que não seja muito espesso para não alterar a textura da vossa base, mas apliquem um hidratante todos os dias, de manhã à noite e também antes de aplicarem a maquilhagem. Isso vai ajudar bastante no resultado final. E para quem tem pele seca, obviamente aplique também, senão a pele depois vai puxar a água da base e vai craquelar. Outro erro também bastante comum e que não tem diretamente a ver com a maquilhagem, mas sim com os pincéis, é vocês utilizarem os pincéis sujos para fazer a maquilhagem. Isto pode arruinar completamente a vossa maquilhagem. Isto, por exemplo, se vocês pegarem num pincel de esfumar que está sujo de um castanho mais escuro, vocês querem um castanho mais alaranjado, vocês pegam no castanho alaranjado e metem no olho e vocês já sentem que vocês fizeram a asneira, que tinha ali outra sombra misturada. O que é que isto vai fazer? O excesso de produto que tinha no pincel vai ficar num só olho e depois no outro olho não vai ficar, ou seja, vai ficar diferente e não vai ficar o resultado final que vocês pretendiam. Então, prestem bem atenção. Não é preciso lavarem os vossos pincéis todos os dias, isto se vocês não tiverem essa disponibilidade ou não tiverem pincéis para usar no dia a seguir, obviamente, enquanto os primeiros secam. Vocês podem comprar alguns produtinhos de limpeza de pincéis. Há alguns produtos já que vocês podem utilizar para limpar os vossos pincéis instantaneamente. Ou então, comprem só um paninho ou um paninho que vocês tenham em casa, uma toalha, e limpem lá o pincel antes de aplicarem uma sombra. E agora sim, nós vamos então passar para os erros que têm a ver com maquilhagem e que podem arruinar completamente a vossa maquilhagem. Vamos começar então pelo olho pouco esfumado. Bem, muita gente quer começar logo com um esfumado enorme, com montes de sombras e não sabe fazer. Então, comecem por uma sombra mais clarinha e vão se aprofundando. Quando vocês já souberem fazer um bom esfumado com uma só sombra, façam então com 2, mas vão fazendo. Não tentem logo pegar em 3 ou 4 sombras, fazer logo um olho enorme com um cut crease, se vocês não sabem esfumar direito. Uma dica bastante interessante é vocês começarem com uma sombra bem clarinha e irem escurecendo aos pouquinhos. Se vocês não conseguirem esfumar direito a sombra, peguem num pincel que está limpo e esfumem as bordas, por exemplo. Isso vai ajudar bastante no resultado final da vossa maquilhagem. Um esfumado imperfeito pode dar um acabamento péssimo à vossa maquilhagem. Mesmo que vocês estejam com as sobrancelhas perfeitas, com a pele perfeita, aquele esfumado que está mal feito vai chamar a atenção das pessoas e as pessoas vão olhar para ali e vão ver que a vossa maquilhagem está imperfeita, mesmo que todos os outros passos tenham sido executados de forma perfeita. Outra dica também para vocês fazerem um melhor esfumado é selarem a pálpebra antes de aplicarem a sombra em cima de um corretivo molhado. Para quem já tem mais prática, como eu, por exemplo, eu faço em cima do corretivo molhado para as sombras terem uma melhor pigmentação, mas para quem está a iniciar agora e não sabe fazer um esfumado tão bom, é melhor que sele primeiro e vá com calma para depois passar para as partes mais difíceis. Segundo erro bastante comum é a falta de corretivo nos olhos.
O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes a pessoa só aplica base na cara inteira e fica esta área mais escurinha. Como é que vocês apliquem um corretivo ou tentem de alguma forma neutralizar esta área mais escura? Isto porque se vocês aplicarem só a base e não neutralizarem as vossas olheiras, mesmo que o resto da maquilhagem esteja perfeita, vai-se notar estas olheiras aqui marcadas, o ar mais acinzentado, mais cansado do rosto. E as pessoas vão sempre olhar para aquele ponto que está imperfeito da vossa maquilhagem. Esta é uma regra básica. O tudo está perfeito ou aquela parte que está mal feita vai ser notada por toda a gente. Vocês até podem utilizar uma base com pouca cobertura, mas se vocês tiverem um corretivo bom, vocês aplicam no centro do rosto, por exemplo, na testa, aqui assim, no nariz, no queixo e nas áreas das olheiras e já fica com uma cobertura excelente. O próximo erro bastante comum é aplicar iluminador no centro do rosto. Eu não estou a dizer que isto é errado, mas por exemplo, muita gente o aplica e depois vai tirar fotos e com a luz a incidir no centro do rosto ele vai parecer oleoso. Então às vezes vocês não estão com o rosto oleoso, mas parece por causa do iluminador que vocês aplicam na testa, no queixo, no arco do cupido. Um truque é vocês aplicarem apenas aqui assim nas maçãs do rosto e no topozinho do nariz já é o suficiente para iluminar o vosso rosto e obviamente aqui abaixo das sobrancelhas. E já é o suficiente para o vosso rosto ficar iluminado. Se vocês quiserem um aspecto mais iluminado ainda, utilizem um corretivo mais clarinho do que o tom do vosso rosto. 2 tons abaixo. Escolham aquilo que vocês preferem e iluminem nessas áreas. Depois, gente, um erro também bastante comum entre as pessoas que utilizam sombra no seu dia-a-dia. Utilizar a sombra cremosa. Sombra cremosa é uma sombra prática, bonita, natural de ser utilizada, mas muita sombra cremosa pode acumular nas vossas linhas e dar um aspecto muito feio à vossa maquilhagem ao longo das horas. Isto principalmente porque tem uma pele mais madura, com mais linhas marcadas, mais linhas existentes no rosto. Esta sombra cremosa pode arruinar completamente a vossa maquilhagem. Às vezes vale mais a pena vocês utilizarem uma sombra cintilante que seja realmente bonita, mas uma sombra que seja em pó, não uma sombra cremosa. Se vocês gostam muito da sombra cremosa que têm e não querem deixar de usar porque ela é realmente bonita, façam assim, apliquem no olho uma camada fininha e depois selem com uma sombra que vocês também gostem. Isso vai ajudar a dar mais pigmentação à vossa sombra cintilante, vocês vão continuar a usar a sombra cremosa que gostam e ela não vai acumular. Depois, o último erro da maquilhagem, e por ser o último não é o menos importante, também tem a mesma importância do que os outros, é a utilização do batom líquido mate em lábios secos. Não necessariamente um batom líquido mate, pode ser só um batom mate. Em lábios secos este batom vai ficar com um aspecto bastante feio. Então é importante que vocês hidratem os lábios e eu digo sempre, não é hidratar antes da maquilhagem, passar aquele batomzinho hidratante, é vocês hidratarem de manhã à noite, antes de utilizarem a maquilhagem, depois de tirarem o batom, em todas as alturas que vocês puderem, utilizarem batom hidratante. Se por algum motivo os vossos lábios estiverem secos, com pelezinhas, façam uma esfoliação antes. Isso não significa obrigatoriamente que os vossos lábios estão secos. Eu, por exemplo, hoje fiz uma hidratação e uma esfoliação nos lábios porque eu estive doente, respirei pela boca, né? Porque eu estava com o nariz entupido, as minhas peles ficaram sequinhas. Isso não quer dizer que os meus lábios estejam secos, foi só fazer uma boa hidratação e esfoliação e os meus lábios ficaram novos. Então, tenham cuidado com estes pontos que eu vos acabei de dizer, porque é como eu vos disse ao longo deste vídeo, vocês podem estar com a pele perfeita, o olho perfeito, mas depois aquele batom e aquelas pelezinhas no lábio vai ser o que toda a gente vai reparar e vai dizer que a vossa maquilhagem está feia. Maquilhagem é feita de pormenores pequeninos. Claro que vocês podem utilizar o que vocês quiserem, com as cores que vocês quiserem, da forma como vocês entenderem, os utensílios que vocês entenderem, mas há algumas coisas que vocês devem ter cuidado, que é para não estragar o resultado final. Bem, gente, e foi este vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem deste tipo de vídeos, onde eu trago alguns erros que normalmente as pessoas cometem, ou então algumas dicas, deixem aqui nos comentários, que é para eu poder trazer mais vídeos deste género. Aqui lá vai aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam também de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e deixar aqui em baixo o vosso like e tchau!